A capa da revista Isto É desta semana vem com essa imagem aqui, olha. Tem a cara do Bolsonaro, um bigodinho de Hitler nele, escrito genocida, e daí a manchete, né? As práticas abomináveis do mercador da morte. E é acompanhada de um artigo explicando, né, a capa, explicando por que estão associando o Bolsonaro ao Hitler, ao genocida máximo do século XX. Né? Por quê? Por quê? E aí eles explicam, né, que dado o relatório da CPI da Covid, que a gente pode chegar à conclusão de que muitas das práticas do Bolsonaro foram bem próximas, análogas ao nazismo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque como você pode imaginar, os bolsonaristas não curtiram nem um pouco essa capa. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, dando um bom dia, e também se inscreva no canal para a gente poder chegar à marca de 700 mil inscritos até o fim desse ano. E além disso, outro recado é que hoje saiu a segunda parte da série Fragmentos Nômades, e se chama Manhattan, na qual eu conto aqui o tempo que eu passei em Nova York e explicando algumas coisas que eu observei por lá. E além disso, além desse lançamento, né, desse livro que custa R$ 5,99, muito baratinho, e além disso, para quem quiser conferir parte dessa história em Nova York, né, tem o meu livro também em inglês, para quem souber ler inglês, chamado The Parallel Life of Our Dog, no qual eu conto de maneira ficcionalizada algumas histórias que eu vivenciei em Nova York e também que me contaram ou que eu presenciei. Então, confira o livro, lançamento, Manhattan, e também, de graça, The Parallel Life of Our Dog, romance em inglês sobre a vida de um dog walker em Nova York. Então é isso. Dados os recados, vamos falar sobre o bolsonazismo. E daí, como resposta a essa capa da Isto É, a Advocacia Geral da União não gostou nem um pouco também, né? Os bolsonaristas estão alvoroçados, blá, 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 blá. Não gostou nem um pouco. E eles mandaram uma notificação extrajudicial para a revista Isto É e propuseram uma capa alternativa, Olha só a capa que eles apresentaram aqui como resposta a isso. Uma capa piegas, populista, com o Bolsonaro abraçando pessoas na pandemia, fazendo desfiles, ou seja, uma capa populista, e daí diz o seguinte aqui: governo Bolsonaro defendeu a vida, o emprego, a liberdade e a dignidade. Esse é o mundo paralelo no qual vive o Bolsonaro e os bolsonaristas. Você tem um genocida de fato, alguém que matou brasileiros durante a pandemia, de maneira direta ou indireta, pelos seus atos e por suas omissões, que matou brasileiros na pandemia e quer se apresentar nessa capa alternativa, nesse mundo paralelo do bolsonarismo, quer se apresentar como alguém que defendeu a vida, o emprego, a liberdade e a dignidade. Tudo que ele não tem, dignidade. É um cara que não tem dignidade. É alguém que zombou das pessoas que morreram na pandemia. É alguém que zombou das mortes. É alguém que zombou do sofrimento dos brasileiros. Não tem dignidade nesse cara. Talvez a capa da Isto É fosse exagerada, apresentar o Bolsonaro como Hitler, talvez fosse, mas essa aqui não é apenas exagerada, como é mentirosa, porque esse cara não fez nada disso. Não defendeu a vida, não defendeu os empregos, não defendeu a liberdade e não defendeu a dignidade dos brasileiros. Pelo contrário, defendeu a morte dos brasileiros, defendeu tratamentos sem eficácia, remédios sem eficácia, defendeu que as pessoas se expusessem e morressem. É um absurdo isso. E daí um órgão do Estado, a Advocacia Geral da União, se prestando esse papelão de defender um genocida. É isso. E daí o que acontece é que, como eu falei, a gente tinha muitos receios de fazer essa associação tão explícita, né, entre Bolsonaro e fascismo, entre Bolsonaro e nazismo, porque isso leva ao esvaziamento desses termos. Isso leva, sabe, a uma banalização de termos históricos que tem um contexto muito específico e que era de uma tragédia, de um absurdo, do Holocausto. Ou seja, era uma banalização desse termo. Mas ao longo desses anos a gente foi percebendo que não era banalização, que de fato a retórica do Bolsonaro era profundamente fascista e mais do que isso, era nazista também. Inclusive a gente falou recentemente aqui, de acordo com uma pesquisadora que apareceu no Intercept, falando que os primeiros grupos que apoiavam o Bolsonaro, os primeiros segmentos que apoiaram o Bolsonaro, quando ele era deputado ainda, foram os neonazistas. E o Bolsonaro mandou uma carta agradecendo o apoio desses grupos neonazistas. Então pare você e pense friamente. Imagine só, o que levaria um neonazista a apoiar um político em particular? Me digam aí no comentário, o que levaria um neonazista a olhar o Bolsonaro e falar assim: olha só, eu apoio esse cara. Um neonazista apoia a Manuela Dávila, um neonazista apoia o Freixo, um neonazista apoia, sei lá, Eduardo Suplicy.
O que leva um neonazista a olhar o Bolsonaro e achar: esse cara me representa, esse cara representa meus valores. E aí você pode ligar as coisas, né? Aí você junta os pontinhos e olha só, se um neonazista está apoiando o Bolsonaro, é porque provavelmente muitas das ideias do Bolsonaro estão de acordo com o que dizem os neonazistas. Não é extrapolar aqui o raciocínio lógico. Sinceramente, me parece bastante racional fazer esse vínculo. E mais do que isso, basta pensar, né, secretário da Cultura, Roberto Alvim, fazendo um vídeo com estética nazista, com discurso nazista, com discurso do Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista. E será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Então, assim, é um governo que tem todos os elementos que poderiam nos permitir associar com o fascismo e com o nazismo, e daí vem a pandemia. Já tinha elementos antes, né? Slogans, havia as imagens, havia um monte de referências ali que poderiam nos vincular a isso. Copo de leite, como eu já falei aqui anteriormente, né? Mostrando copo de leite, que também é uma imagem usada por supremacistas brancos atualmente. E daí há uma série de elementos ali que poderiam ser retraçados, e daí vem a pandemia. E na pandemia o que você tem é um programa ativo de extermínio de brasileiros. É alguém que levou diretamente a morte dos brasileiros através do estímulo à aglomeração, através da negação da ciência, levou brasileiros à morte. E por fim, né, como consequência disso, a gente viu o caso da Prevent Senior, que daí levou isso aqui às raias do absurdo, né? Então, assim, quando vem a história da Prevent Senior, aí simplesmente qualquer tipo de pudor que a gente poderia ter em associar Brasil 2021 e Alemanha nazista, daí caem por terra, porque ali você tem de fato experimentos bizarros, experimentos pavorosos, com vidas humanas, pondo pessoas para morrer, matando pacientes para abrir leitos. Óbito também é alta para abrir leitos, e aí qualquer tipo de pudor desaparece. E vale lembrar aqui, que uma coisa que eu não comentei anteriormente, mas talvez vocês saibam também, é que durante o regime nazista, o extermínio de judeus, os campos de concentração, experimentos médicos com judeus foram feitos em parceria, em colaboração com empresas alemãs. Então, por exemplo, a gente pode falar aqui de algumas, né? Mas, por exemplo, a Bayer, empresa farmacêutica hoje, foi uma empresa que usava esses experimentos com seres humanos para fazer pesquisa. Entre outras empresas, inclusive, né? Outras empresas alemãs. Bem, várias empresas alemãs lucraram com o nazismo, né? Várias empresas alemãs lucraram fazendo máquinas de guerra, fazendo instrumentos de guerra, ferramentas de guerra, automóveis, né? A Volkswagen, que foi criada pelo regime nazista, né? Volkswagen, que é o carro do povo. Quer coisa mais populista do que isso? O carro do povo, né? Das Volk. Volkswagen é o carro do povo, criado durante o regime nazista para poder fornecer automóveis para o povo. A BMW, que fabricava motores de avião para a Luftwaffe. Entre várias outras empresas que lucraram muito com o regime nazista. Então havia um pacto, né, entre regime nazista e empresas privadas para que todo mundo lucrasse no final. Isso incluindo sobre mortes de cidadãos, sobre mortes de judeus, sobre mortes das pessoas. Então essa relação entre governo Bolsonaro e Prevent Senior leva também essa analogia, né, entre governo bolsonarista e nazismo a outro patamar, porque você tem aqui um pacto, de certo modo, entre governo e uma empresa privada, um plano de saúde, para matar pacientes, fazer experimentos com esses pacientes. E aí, sinceramente, como eu falei, qualquer pudor que a gente poderia ter aqui de não querer associar uma coisa com a outra desaparece, porque os sinais estão claros. E daí você tem a CPI da Covid, né? A CPI da Covid, que é, na verdade, o tema da revista, né? A revista com a capa do Bolsonaro com a cara do Hitler ali, fala sobre as consequências e os resultados da CPI da Covid. Porque agora, né, hoje será lido o relatório, então a gente vai ter, de fato, o que vai ser decidido ali em termos de propostas de indiciamento. A CPI, ela tem poder de investigação, mas não tem poder de processo, não tem poder judicial. Então eles vão agora apresentar as conclusões para as autoridades competentes avançarem em investigações contra a família Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, ministros, contra personalidades, deputados, ou seja, eles vão encaminhar isso agora para investigação. E daí a pergunta que se levanta é o que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque assim, eu imagino, aqui eu vou dizer o que eu acho, os pequenos vão cair rapidamente. Os pequenos vão cair rapidamente mesmo, assim. Acabando a CPI da Covid, mandando esse relatório aí, figurinhas ali, né, os
os pé-rapados ali, eles vão cair rapidamente, vão ser presos, vão ser processados, esses vão pagar, sem dúvida. Os grandes, os cachorros grandes, aí que eu não sei o que vai acontecer, não sei. Porque o Bolsonaro conseguiu se blindar. Nesse caso, uma investigação, né, teria que passar pela PGR, passar pelo Aras, para o mandado do Bolsonaro. Então, difícil imaginar que o Aras vá avançar numa investigação que vai encaminhar para o Supremo e leve à prisão do Bolsonaro. Eu acho que não vai acontecer isso. Acho difícil, pelo menos, né? Então eles estão pensando em manobras alternativas para poder levar isso ao Supremo sem passar pela PGR. Veremos se vai funcionar. E também outra coisa é encaminhar para o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que tem o poder de abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. E aí se vai acontecer isso também, difícil saber. Acho que não, mas talvez haja uma pressão, né? Quando você tem um relatório desse, se ele vier com embasamento sólido, se ele vier com força, né? Aí pode ser que se torne inevitável que avance esse processo, né? E aqui tem algumas questões, porque assim, que eu estou levantando, né? Eu não sei a resposta, estou levantando aqui. Se por acaso encaminham um relatório desse, apontando vários crimes do Bolsonaro, vários crimes comuns, crimes que poderiam levar ao impeachment também, se isso é encaminhado para o Lira e ele não mexe a bunda dele lá, não poderiam remover o Lira? Ele não está prevaricando no trabalho dele? Pergunta. O Aras, se encaminha isso para o Aras com evidências robustas de que o presidente cometeu crimes e ele não encaminha isso para o STF, ele não está prevaricando também? E aí fica a questão, porque, tudo bem, depende de duas figuras, dois elementos aqui, né? Lira e Aras. Mas se eles não atuam, também não estão compactuando com esse genocídio, com esse crime, não estão compactuando todas as demais forças que poderiam remover essas figuras porque estão prevaricando. É muito fácil também apontar a culpa individual, né, dessas figuras e não apontar a culpa coletiva de todo mundo que está se isentando na situação, está lavando as mãos, não tem muito o que fazer. Não é possível que as instituições estejam reféns agora de duas figuras que estão sentando sobre os processos que estão se omitindo. Não é possível. Isso aí é um absurdo. Porque se esse é o modelo adotado para as instituições, é preciso rever esse modelo. É preciso rapidamente alterar esse modelo e tirar da mão de uma única pessoa o poder de avançar o impeachment e tirar da mão de uma única pessoa o poder de avançar um processo contra o presidente. Porque isso aqui abre brecha, abre margens para que qualquer figura que esteja no poder da presidência faça os crimes mais absurdos, como fez o Bolsonaro, e não seja punido. Aqui está um outro detalhe, né? Porque assim, embora eu ache, né, que talvez não peguem o Bolsonaro agora, quando ele não for reeleito, e eu acho que ele não vai ser reeleito, quando ele não for reeleito, aí sim ele vai parar em cana. Eu acredito que 2023, depois da eleição, quando ele perder a eleição, e eu espero que ele perca, quando ele perder a eleição, aí ele vai preso. Aí ele vai preso, daí vai ser um rebosteio total. Para concluir esse vídeo aqui, eu quero mostrar uma imagem de um bolsominion comprando as revistas numa banca aqui, né? É um gênio. O cara vai lá na banca e compra 5 exemplares, é um gênio. Está mandando dinheiro para Isto É, e daí depois ele vai e joga no lixo. Vamos assistir aqui. Olha esse absurdo. Aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, né? Quantas você tem aí, chegando? 4. Me dá todas, por favor. Vou comprar todas. Vamos comprar. Isso aqui é um recado para os patrocinadores, anunciantes dessa revista aqui, ó. Vamos comprar, só não tem mais nada no estoque, mais nada, né? Mais nada. Quanto dá tudo aí? R$59,60, tá aqui. R$60. Tem um recibozinho só para provar que eu comprei? Por gentileza. Vamos ver o que eu vou fazer com isso aqui. Convido todos a fazer o mesmo, viu? O meu dinheiro, paguei, a revista é minha agora. Agora, me acompanhe. É esse aqui, ó. Esse aqui tem que ser feito, ó. Compre a revista. Então, 4 pessoas não vão ver os anúncios nessa revista hoje. Aqui, ó. A senhora deu parabéns ali pra você. Vamos, obrigado, senhor. Aqui, ó. Vamos embora fazer isso aqui. Terceira. Aqui, ó. Gasto com gosto. Lixo. Imprensa. Caralho. É um gênio. Como eu falei, é um cara que pegou seu rico dinheirinho, é um trabalhador, pegou seu rico dinheirinho, suado dinheirinho e vai e compra 5 exemplares da revista da Isto É e joga no lixo.
Olha só, se a ideia é se parecer ao regime dos anos 30 e 40 na Alemanha, ele devia ter posto fogo nesses livros, né? Reuniu seus amigos bolsonaristas e juntos começaram a jogar a revista na fogueira. Aí sim, a analogia fica mais perfeita ainda, né? Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda da capa da Isto É, a resposta, né, o direito de resposta que eles querem exigir agora para a capa proposta pela AGU. Linda a capa, né? Populista. Se faz sentido fazer essa analogia, essa comparação entre Bolsonaro e Hitler, o que você acha? Me diga aí no comentário. Também se a gente pode esperar que a CPI vá chegar até o presidente. Como eu falei, eu acho que os pequenos caem rapidamente. Os pequenos vão presos aí, sem sombra de dúvida. Mas os grandes, aí eu não sei se chega neles. Mas me diga o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força. Confira meus livros na Amazon. Lançamento hoje, Manhattan, segunda parte da série Fragmentos Nômades, da série Leituras Rápidas da Amazon, um projeto que vai até ano que vem. E também, de graça hoje, o romance The Parallel Life of Your Dog, no qual eu conto muitas histórias inspiradas, histórias verídicas inclusive, do tempo que eu passei em Nova York. Se cuide por aí, um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para todos e todas vocês. No dia 28 de outubro, a gente tem uma aula absolutamente incrível e imperdível, onde eu vou ensinar para vocês, em menos de uma hora, quais os 2 únicos tipos de investimento que existem. Vocês vão sair dessa aula assim, prontos para poder navegar no mercado financeiro sem ser passados para trás por bancos ou corretoras. E para você participar é muito simples. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente poder participar. Não perde essa aula não. Vai ser uma transformação na sua caminhada financeira. E aproveita para chamar seus amigos e amigas também. Todo mundo tem que assistir essa aula.